Muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado a todos por esta oportunidade. Gostaria também de agradecer ao governo do estado de Goiás por organizar esse evento tão importante, nos dar essa oportunidade tão valiosa de falar um pouco sobre o biogás, né? Agradecer também à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, que está organizando todo esse evento com muito afinco. E gostaria que, vou me apresentar rapidamente. Primeiro, eu sou Marcelo, sou gerente de desenvolvimento dos parques tecnológicos de Goiás e sou também presidente da Goiásgás. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre gás, né, em geral, sobretudo sobre biogás, e que tem uma pegada muito importante de inovação. E vai participar comigo dessa conversa aqui o consultor Cícero Bley, que é consultor do estado de Goiás, sobre o tema biogás, né? Nós estamos fazendo um trabalho muito importante aqui na modernização de todo o arcabouço legal para que possamos desenvolver e fomentar as ações de biogás no estado. O Cícero Bley, ele é mestre em engenharia civil, é especialista em ciências do solo, bacharel em agronomia também. Ele foi superintendente de energias renováveis da Itaipu Binacional durante muitos anos. Ele foi o idealizador do Centro de Hidroinformática da Itaipu e também do Centro Internacional de Energias Renováveis, onde eu tive o prazer de conhecê-lo e de trabalhar com ele. Então, nós vamos aqui começar a falar um pouquinho sobre biogás, né? Estou só organizando aqui os slides. Bom, vamos começar aqui. Então, nós temos aqui 6 temas que nós vamos abordar, né, sobre o biogás. O primeiro tema é a transição energética, né, o que significa a transição energética. Vamos falar um pouquinho também do biogás, o que é o biogás e para que serve o biogás. Vamos falar um pouco sobre o status do biogás no Brasil e em Goiás, e das tecnologias para produzir biometano, né, que é o derivado principal do biogás. O biometano é o biogás refinado. E vamos falar um pouco também da relação do biogás com a sustentabilidade. Né? Começando então, primeiramente... não está passando aqui? Bom, então, começando aqui, primeiramente, vamos apresentar para vocês o conceito de biogás, né, o que é biogás e para que serve o biogás, né? Biogás é uma mistura de gases, né, produzida pela decomposição biológica de matéria orgânica numa situação anaeróbia, que quer dizer na ausência de oxigênio. O biogás ele é composto principalmente por metano, carbono e outras pequenas quantidades de gás sulfídrico, umidade, etc. E a produção de biogás ela ocorre naturalmente em qualquer local submerso em que o oxigênio atmosférico não consiga penetrar, por isso que ela é anaeróbia, né, na ausência de oxigênio. Como pântanos, fundos de corpos de água, intestinos, né, um grande produtor de biogás, além da forma antrópica, né, que é a forma produzida pelo homem, que são os aterros sanitários, as usinas de biogás. E biogás, ele é um combustível extremamente importante, é um combustível bruto, né? Ele precisa ser refinado, assim como o petróleo precisa ser refinado para nos dar gasolina, nos dar o óleo diesel. O biogás também precisa ser refinado para nos dar o biometano, que é a parte mais importante. Tem outras derivações do biogás também, como o carbono, que é bastante utilizado, mas nós vamos focar aqui principalmente no biometano. O biometano ele pode ser usado em motores, qualquer tipo de motor, inclusive automóveis, né? Quem mora nas grandes cidades do Brasil, que pega muito táxi movido a gás, né? Muitas vezes está andando num táxi movido a biometano, porque o gás natural e o biometano eles têm a mesma molécula.
A única diferença é que o gás natural ele é de origem fóssil, né? E o biometano ele é um gás considerado verde, mas a molécula é a mesma, tanto que não precisa fazer absolutamente nenhuma adaptação em veículos que rodam com gás natural. Pode simplesmente colocar o biometano nele, ele vai funcionar perfeitamente. E isso é muito comum em grandes cidades do Brasil, né? Quem já foi a Rio de Janeiro, São Paulo, já pegou várias vezes táxis, por exemplo, movidos a gás. E muitas vezes eles estão movidos a biometano. Esse biometano pode ser usado também para gerar energia elétrica, né, em motogeradores, energia térmica, pode ser utilizado no aquecimento e pode ser usado na cocção de alimentos também. Né, já tem muitas experiências no Paraná, por exemplo, que estão utilizando biometano em todas essas variações. Né, aqui temos um pouco da composição, né, do biogás, conforme eu mencionei antes, né, que tipo de energia ele pode produzir e para que serve a qual fim ele se destina. O próximo slide eu gostaria de passar para o Cícero. Ele tem uma visão muito ampla sobre a situação do biogás no âmbito nacional, né, inclusive sobre a nova lei do gás, que é uma lei muito importante. Nós vamos falar sobre essa lei do gás daqui um pouquinho e gostaria que o Cícero falasse para a gente um pouco sobre como está o biogás no Brasil, em termos principalmente legais, né, em termos práticos também. Cícero, então, vamos lá? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem aí? Está me ouvindo, Marcelo? Sim, muito bem. Então, olha, volta ao slide ali, por favor. Eu só queria seguir um pouquinho. Assim, ó, o biogás sofreu uma grande evolução no mundo inteiro, principalmente na Europa, né? Onde ele foi muito absorvido na Alemanha, por exemplo, nos últimos 15 anos. E desde 2015, no Brasil, com a ANP fazendo uma avaliação do biometano, ela estabeleceu os parâmetros do que é biometano no sentido da produção de energia. Né? O próximo slide, por favor. Próximo slide. Então, isso aí. Então, o biometano, em 2015, a ANP já parametrizou o que precisa acontecer para ser um combustível, qual o grau de pureza acima de 96,5%, e também, nessa mesma resolução, ela fala que o biometano é intercambiável com o gás natural. Foi bem isso que você colocou, que o gás natural e o biometano podem ocupar o mesmo espaço, na mesma tecnologia, o mesmo motor, sem prejuízo nenhum de um lado e do outro, porque eles são praticamente a mesma coisa. E o fato que o Brasil tem um potencial de biomassa residual gigantesco, pelo nosso próprio modelo econômico, que é a da produção de alimentos, de proteína animal, né? Então, a conversão de proteína vegetal, milho e soja, em proteína animal, leite e carnes, produz os resíduos necessários porque dão origem ao biogás. E agora, na evolução dos fatos, 6 anos depois da ANP já ter dito que é possível usar os dois, o governo federal publicou uma lei federal, a 14.134, dia 8 de abril de 2021, portanto, muito nova. Ela institui toda a estrutura legal do novo gás do Brasil. E o decreto que regulamenta essa lei, que surgiu em 2 de junho, praticamente 2 meses depois da lei, que regulamenta essa lei, no artigo 4 ele fala que está posto que o biometano e o gás natural são intercambiáveis, portanto, o biometano está também atendido nesse decreto da lei do gás. Então, eu gostaria de testemunhar para nossos ouvintes e assistentes que o biogás, pela primeira vez, está sendo reconhecido legalmente no Brasil. Há 30 anos a gente mexe com esse tipo de produção de biogás e pela primeira vez esse ano nós temos um marco legal que pavimenta as ações do biogás junto com o gás natural. Gás natural e biogás são a mesma coisa, então eles pavimentam juntos. Isso é
ter esse diploma, esse embasamento, esse marco legal, é realmente uma posição muito importante no Brasil e que está fazendo com que os estados passem a se harmonizar com essa nova lei. Isso mesmo, Cícero, muito obrigado. E lembrando, né, reforçando aí o que o Cícero falou, a importância desse novo marco legal do gás é que ele traz mais segurança jurídica, né? Agora que o biogás ele é oficialmente reconhecido como um gás similar ao biometano, facilita muito os negócios de biogás, né? Facilita muito a segurança jurídica, a captação de recursos para produzir e utilizar o biogás, né? Isso. Aqui agora vamos falar um pouco, o Cícero podia nos ajudar a falar um pouco sobre o potencial de biogás no Brasil? Então, tem 3 grandes setores produtores potenciais de biogás considerados, né? Em princípio, qualquer resíduo orgânico que seja degradável, ele pode produzir o biogás. Só que tem 3 grandes setores econômicos muito importantes para essa produção. É o suco energético, o suco alcooleiro, que tem na vinhaça e nas tortas de filtro da produção de etanol e açúcar, tem um potencial de 39 bilhões de metros cúbicos ano. O setor de alimentos, que é o setor do agronegócio, que é a produção de carnes e leite, 9 bilhões de metros cúbicos ano de potencial, e o setor de saneamento básico com 4 bilhões de potencial. Somando isso tudo, dá 50 e poucos bilhões de metros cúbicos por ano potencial global do Brasil. Nós não estamos chegando nem a 1%, nem 2% no máximo desse uso desse potencial. Então, o mercado ainda inexplorado tem um potencial gigante para todas as iniciativas e cada vez mais está estimulando a indústria do biogás a entrar nesse processo. E é uma característica, o biogás é o menos poluente de todos os combustíveis conhecidos, inclusive quando comparado aos carros elétricos. O biogás está aí nesse gráfico da direita, ele mostra muito menos poluente que o diesel, porque ele é até negativo na produção, e do GNV, da gasolina, da eletricidade, do biodiesel, todos eles são mais poluentes do que o próprio biometano. E interessante, né, Cícero, que além dele ser um gás menos poluente, esse gás ele está presente, por exemplo, ali nos setores sucro energético, de alimentos e de saneamento. Esses setores, normalmente, tradicionalmente, eles são, toda a sua cadeia produtiva é movida a diesel e é movida a gasolina. Então é uma contradição absurda, né? Porque tem uma potencialidade enorme de produzir um combustível muito mais limpo, muito menos nocivo ao meio ambiente, desindexado ao dólar, isso é uma questão extremamente importante, né? O diesel, a gasolina, elas dependem da flutuação do câmbio, dependem da moeda estrangeira, enquanto que o gás produzido localmente não depende. Então, ele está ali, está muito próximo da cana, a fonte do gás, está muito próximo da produção de alimento, está muito próximo dos esgotos, de todo o saneamento, e mesmo assim a gente continua usando, está no lixo, nos aterros, e a gente mesmo assim continua usando eletricidade ou diesel para fazer toda essa movimentação, para fazer a movimentação do próprio esgoto, a movimentação dos alimentos, a movimentação da produção. Então, isso é uma contradição que a gente precisa sanar, que está a nosso favor, né, para a gente melhorar, reduzir a emissão de gases e reduzir os custos, né? Nós sabemos muito que esse custo energético é um dos principais custos de qualquer cadeia de produção. Então, reduzindo o custo da energia, a gente, no final, o que interessa para a dona de casa é alimento mais barato, contas mais baratas e o meio ambiente também mais sadio, né? Sem dúvida. Quer comentar? Ainda tem algo a comentar sobre esses slides? Esses gráficos só confirmam aquilo que você está falando da participação no agronegócio, no setor suco, de cana-de-açúcar e etanol e no saneamento, a importância do biogás nesses setores e a inversão de papéis na medida em que esses setores se utilizam exatamente do diesel
que é o poluente, o combustível mais poluente que existe, enquanto joga fora, despreza o potencial de produção com biogás. É isso mesmo. Inclusive, por exemplo, todos nós pagamos na nossa conta de água, nós pagamos o mesmo valor pelo tratamento do esgoto, né? Se a sua água é R$ 100 por mês, você paga mais 100 pelo esgoto. E um dos custos mais altos que fazem com que esse processo seja tão caro é justamente o custo energético. Então, se nós usássemos esse potencial para produzir a energia necessária para essa mesma cadeia de valor, no final nós pagaríamos muito menos por esses serviços todos. Assim como é o uso do transporte, o táxi, o ônibus, o avião, né, tem um valor muito alto em função desse custo energético. Né? Aqui Perfeito. agora vamos falar um pouco do biogás em Goiás, como é que nós estamos aqui. Né? Todos sabemos que Goiás está bastante distante das reservas de gás natural e dos gasodutos, né? Salvo engano, o gasoduto mais próximo de Goiás está em Paulínia, em São Paulo. Aí deve ser perto de 1.000 quilômetros daqui. Em Goiás tem uma alta demanda reprimida por gás que não está sendo totalmente atendida justamente pelo alto custo dessa logística, né? Porque esse gás que vem da Bolívia até Paulínia, por exemplo, ele vai num gasoduto, lá em Paulínia esse gás sobe para um caminhão e vem até Goiás para ser vendido aqui, distribuído para os processos industriais, para todas as necessidades de gás. Então, esse gás chega muito caro em Goiás, por causa dessa logística. E se tivéssemos, por exemplo, um gasoduto, seria diferente, mas nós não temos. Né? Então, essa é uma realidade muito importante e, ao mesmo tempo, é um estado com uma capacidade imensa de produção de gás. Né? Todos os goianos devem saber e ter orgulho disso que, por exemplo, Rio Verde é o segundo maior produtor de suínos confinados do Brasil. Imagina, quando você imagina que um suíno em terminação dejeta cerca de 20 litros por dia, aí você multiplica isso pelos milhões de suínos que estão confinados, você tem uma quantidade de dejetos extremamente fortes e nocivos ao meio ambiente, né, mas que tem uma capacidade de produzir energia imensa e que muitas vezes está sendo desperdiçado. Né? Nós temos aqui em Goiás também a Agência Goiana de Gás Canalizado, a Goiásgás, né, que é responsável pela distribuição e comercialização de gás em todo o estado. Então, se você é um produtor de gás, o seu gás atende às especificações técnicas, se você tiver interesse, a Goiásgás tem interesse em comprar o seu gás, por exemplo. E daqui também tem a Agência Goiana de Regulação, a AGR, que é a agência responsável pela regulamentação dos serviços de gás, gás natural e biometano. E voltando aqui ao potencial, o potencial de Goiás, não só ao potencial dos dejetos dos suínos confinados que eu mencionei, mas todos os resíduos orgânicos que tem aqui no estado. O estado é um grande produtor de alimento, onde tem alimento tem resíduo, onde tem resíduo você tem uma fonte de gás, né? E essa fonte de gás, e toda essa, inclusive nessa própria cadeia da produção desses alimentos, na própria cadeia de produção desses suínos, é uma cadeia extremamente demandante de energia. E essa energia pode muito bem ter o gás ou o biogás como seu insumo principal, seja para mover sua frota, para mover os próprios leitões, para mover os próprios grãos, por exemplo, para gerar energia elétrica, por exemplo. Então, tudo isso está muito pouco utilizado. Né? A gente precisa melhorar um pouco essa característica que Goiás tem. Você quer acrescentar Marcelo, algo, Cícero? eu queria acrescentar o seguinte, ó. Tudo isso que o Marcelo colocou, ele permite construir um conceito muito objetivo. Seu gás natural, que está lá no pré-sal, no litoral do Rio de Janeiro, que tem que subir pelos gasodutos, que tem que vir por território afora, 1.000, 2.000 quilômetros, etc., e um dia chegará, é possível começar a era dos combustíveis gasosos em Goiás com o gás que já está em Goiás, que é o biogás e o biometano. Então, toda essa estrutura legal que nós apresentamos anteriormente serve para você embasar
o conceito de que o gás de Goiás é o biogás e não o gás natural que está no rio. O gás natural virá para cá, porque hoje tem, em cima dessa legalidade nova, tem um sem número de empresas, inclusive estrangeiras, já trabalhando nas possibilidades de transportar o biogás congelado, o gás natural congelado. Só que, para começar esse processo, se pode se servir do biometano que está aí e começar a entrar em Goiás com a cultura do gás. Diferente de ficar esperando que venha um gás de fora, num preço que ninguém sabe como vai chegar, e vai ter que ser negociado, amadurecido, obviamente negociado com as fornecedoras, enquanto o gás de Goiás já está aí disponível para começar uma política estadual do gás. E é esse o mérito que a CEDI, a própria Goiásgás, nessa orientação da política que está dando pelo governo do Estado, como o Marcelo acabou de apresentar, essa orientação vai colocar imediatamente as indústrias do Goiás em sintonia com a era dos gases. Isso pode significar uma série de consequências. Principalmente, vai evitar que indústrias saiam de Goiás para ir atrás do gás que vai estar disponível na região leste do Brasil, por exemplo. Do Rio de Janeiro até Sergipe, haverá muita abundância do gás, já está havendo. E as indústrias têm, às vezes, a formulação de ir atrás desse gás, porque ele reduz muito o custo industrial, o custo dos transportes, etc. E Goiás pode já começar a acelerar a sua própria introdução na era dos combustíveis gasosos e na era dos gases como matéria-prima, para fazer fertilizantes nitrogenados, para uma série de coisas que dá para fazer aí com o gás natural. Isso mesmo, Cícero, muito obrigado. Você tocou em 2 pontos aí que eu até quero ressaltá-los. Normalmente, numa grande indústria, um grande processo industrial, o custo energético ou ele é o segundo ou o terceiro item mais caro, né? Normalmente eles competem com RH, né, ou recursos humanos e energia, ou recursos humanos e impostos, depois energia, mas a energia está ali no segundo ou no terceiro lugar como o custo mais elevado. Então, se nós conseguirmos em Goiás colocar mais uma opção energética com um custo bastante competitivo, que é o gás, por exemplo, nós vamos ajudar a segurar no estado de Goiás as indústrias e os processos industriais. Né? E outra coisa que você falou aí foi dos biofertilizantes, né? Goiás, que é um grande produtor de alimento, está importando fertilizantes e nós sabemos que no processo de produção de biogás, um dos substratos é o biofertilizante, que está em abundância no processo nesse processo de produção. Então, ao produzir biogás, numa propriedade rural, por exemplo, esse proprietário também está produzindo biofertilizante. E é um biofertilizante, mais uma vez, desindexado do dólar, porque hoje esse biofertilizante ele é importado e é comprado na base dólar, né? O fertilizante é comprado assim, né? O fósforo, por exemplo, que é um nutriente vegetal importantíssimo para as lavouras, o fósforo é importado integralmente de Marrocos, da Ucrânia ou da Rússia. E as jazidas lá estão se esgotando. Então, a tendência sempre é de aumento de preço. Tenho visto na mão de presidentes de cooperativas, de integradoras, sempre essa preocupação da alta do preço dos fosfatados. E existe uma nova tecnologia disponível no mundo, e nós estamos tratando de trazer uma da Bélgica, que é a produção de fósforo orgânico cristalizado, que vem da recuperação do digestato, que também é produto do biogás. Então, é uma nova cadeia de produção que se forma, um grande retorno sobre os grandes negócios brasileiros e goianos, no caso específico, o agronegócio, né? Além do combustível, também a parte dos bionutrientes aí. Muito bem, vamos avançar mais um slide.
Esse slide mostra, deixa eu só ver se eu não pulei um assim. É, Não sei se fez. é, Aí. esse slide mostra a produção versus consumo em Goiás, né? Aqui nós temos essas informações que são de muita relevância, até para nos ajudar nas tomadas de decisão, né? De decisões de políticas públicas. Nós vemos ali, por exemplo, que apenas 10 municípios goianos concentram 90% da demanda de gás industrial. Nós vemos ali, por exemplo, que na região metropolitana de Goiânia concentra 50% da demanda de gás de GLP e quase 40% da demanda total do estado. E tem um potencial de produção de biogás com resíduos de animais que é 3 vezes maior do que todo o potencial de consumo de Goiás. Ou seja, nós podemos atender a capacidade interna de Goiás com gás e ainda pode disponibilizar gás para outros estados, por exemplo, ou até outros fins, né? Por exemplo, como eu disse antes, a Rio Verde tem o maior potencial de produzir biometano. Rio Verde é o segundo maior produtor de animais de suínos confinados no Brasil. Então, quando a gente pensa nisso e pensa como será que está as águas em Rio Verde, como será que estão os lençóis freáticos, como será que está essa natureza com essa quantidade de resíduo que precisa ser bem tratado. Se não for bem tratado, é um perigo muito sério, né? Se for bem tratado, é um benefício, porque produz uma commodity chamada gás, né? Complementando, Marcelo, o GLP é o gás liquefeito de petróleo usado para aquecimento, principalmente. Então, as indústrias se utilizam do GLP fartamente para aquecimento e para combustível, de empilhadeiras, principalmente. Por isso é tão concentrado o consumo de GLP na região metropolitana de Goiânia. Agora, isso não quer dizer que não possa vir gás, o biometano de Rio Verde também ser colocado no mercado do GLP, substituindo o GLP, né, na região de Goiânia, e com isso estabelecer o gás de Goiás para suprir esse gás que é literalmente queimado, só queima. Um botijão que alimenta uma empilhadeira dura 6 horas com 40 quilos. Você imagina o consumo de GLP que está vindo das refinarias que estão em São Paulo e Rio para dentro de Goiás e duram 6 horas um botijão. Então, a possibilidade de conduzir isso e substituir esse GLP é 100% possível. E o custo do GLP também se reflete nas cozinhas residenciais, que não estão computadas aí. As cozinhas residenciais estão pagando R$ 100 praticamente por botijão de 30 quilos. Então, é uma coisa absurda o potencial econômico do encaixe do biometano, né? Isso comprovado cientificamente, legalmente, sem nenhum achismo, né? Não tem achismo nesse contexto. Isso. Vamos ver no próximo slide. Bom, aqui esse slide mostra as ações que nós estamos fazendo aqui em Goiás no que se refere ao biogás. O governo de Goiás, por meio da nossa cooperação com a Unesco, contratou uma consultoria que está revendo todo o arcabouço do gás de Goiás e está propondo uma modernização dessa legislação, inclusive em harmonia com a nova lei do gás. Talvez Goiás será o primeiro estado do Brasil a fazer isso, porque a nova lei do gás foi aprovada muito recentemente e a nossa consultoria já está acontecendo há mais ou menos 3 meses. Então, nós estamos absolutamente alinhados às diretrizes da nova lei do gás e nós queremos que toda a regulação de produção, negociação e consumo de gás de Goiás seja moderna, seja atraente, inclusive para investidores. Né? Inclusive, essa consultoria já nos enviou uma proposta de um decreto que regulamenta a produção e uso de biometano em Goiás. Esse decreto já está em avaliação e a gente espera
né, que ele seja publicado em breve para a gente poder facilitar os negócios de biogás em Goiás, porque hoje, acho que eu disse isso antes, a gente tem uma certa dificuldade, porque como não há uma regulamentação da lei que trata do biometano, a gente tem muita insegurança jurídica. Quando há insegurança jurídica, não há investimento. Ninguém vai investir numa área onde há uma insegurança jurídica. Então, nós estamos resolvendo isso. Nós estamos também adotando o biometano, incorporando o biometano na estratégia do governo, na estratégia energética do governo, pensando, né, estamos conversando com o SEASA, por exemplo, né, todo mundo sabe que SEASA as centrais de abastecimento, né, conhecidas como SEASA, são lugares onde tem uma concentração imensa de resíduos, porque ali circulam vários tipos de alimentos todos os dias. A SEASA de Goiânia, por exemplo, tem mais de 20 toneladas de resíduos por dia, e todos esses resíduos vão para o aterro sanitário, e todos esses resíduos podem virar um combustível, né? Nós estamos conversando com a SEASA, a Goiásgás, o governo do estado e a SEASA estão construindo um projeto para resolver essa questão, né, da destinação desses resíduos e utilizar o gás produzido na biodigestão desses resíduos na sua própria cadeia de produção. Por exemplo, o Cícero falou em empilhadeiras que usam gás e o gás dura 6 horas. Só a SEASA de Goiânia tem 100 empilhadeiras movidas a gás. Então, se nós conseguirmos colocar essas empilhadeiras funcionando com o biometano, por exemplo, isso é uma economia financeira direta, imensa, né? Inclusive uma economia também, porque evita levar todo esse resíduo para o aterro. Tem muito custo, né? Esse resíduo tem que ser colocado em caminhão movido a diesel, e vai até o aterro, tem que pagar, enfim. Tem toda uma história que não tem nada a ver com a economia circular. E quando a gente passa a utilizar esses resíduos para produzir um combustível e utilizar esse combustível na própria cadeia de produção desse esquema, isso se chama economia circular. E é disso que nós estamos atrás em Goiás, estamos focados muito na economia circular, com todo o apoio do Estado, do governo, da Secretaria de Desenvolvimento e também da própria Goiásgás, né? Slide. Aqui agora são... Pulou. eu pulou, isso, aqui. Bom, Cícero, você gostaria de falar mais um pouco dessa resolução, que é tão importante, da ANP? Importante, sim. Por quê? Porque nós não estamos falando de experiência, nós não estamos falando de iniciativa iluminada, não estamos falando de nada, nós estamos falando de tecnologia. Então, a ANP, em 2015, na resolução 8, já disse o seguinte: biometano é algo que tem que ter acima de 96,5% mínimo de pureza. Então, estamos falando de um produto pronto para entrar no motor de um veículo, ou no motor outro qualquer, ou de uma caldeira, ou onde quer que seja. Porque nós estamos falando de algo combustível. Para poder chegar a esse estágio, tem que purificar o biogás. E purificar com tecnologias que atendam comprovadamente isso. É como se fosse botar gasolina num posto. Nós queremos saber se aquela gasolina está batizada ou não. Se tiver batizada, nós vamos para outro posto. O biometano abaixo de 96,5% de pureza, ele é um biometano batizado, não serve para essa política que a gente está falando. Então, essa é uma condição sine qua non. É importantíssimo que seja monitorada a qualidade do biometano nessas condições. Aí, com CO2 máximo de 3% da molécula, CO2, o enxofre abaixo de 70 miligramas por metro cúbico, que é mínimo em termos da presença desse elemento. O gás sulfídrico, que é um gás corrosivo, tem que estar abaixo de 10 miligramas por litro, e o ponto de orvalho, ou seja, a umidade, tem que ser zerada no biometano, submetendo esse biometano a um cooler a menos 45 graus centígrados. Aí a água vai congelar
vai virar gelo e o gás vai ficar 100% seco. Essa é a característica que tem que atingir um biometano que passe pelo refino. Isso é muito importante que o Cícero falou, e eu também quero reforçar, e inclusive é a razão da CEDI estar envolvida nesse pensamento, nesses conceitos. E isso tem muita inovação, tem muita tecnologia, né? Todos os biodigestores, por exemplo, a gente sempre fala, o biodigestor não pode ser dimensionado apenas para tratar o resíduo, porque é um desperdício, né? Se ele for tratado apenas para tratar o resíduo, ele não vai produzir um gás de qualidade. Esse gás depois não vai poder ser utilizado. Então, tem que ter tecnologia no biodigestor, tem que ter para ter um biogás de qualidade, para que esse biogás possa produzir um biometano de qualidade, que atinja esses parâmetros da ANP, por exemplo. Então, é muito importante, para quem está pensando em produzir biogás, não apenas pensar em resolver o problema ambiental. Isso é de extrema importância, talvez até o mais importante. Mas é importante pensar na tecnologia para que possa ter um fim, né? Para que você possa, inclusive, agregar valor, porque quando você tem um biometano de qualidade, esse biometano tem muito valor, né? Valor financeiro, inclusive, valor de combustível, é uma commodity. Então, é muito importante para trazer viabilidade financeira ao projeto. Não pensar apenas na questão ambiental, senão, muitas vezes, pode não dar viabilidade econômica. A questão ambiental do resíduo, porque você veja uma coisa, se você colocar resíduo animal com osso, pedaço de osso para ser digerido, ele vai digerir, só que vai gerar uma quantidade gigantesca de H2S, de gás sulfídrico. E aí você não consegue tirar na refinaria do biogás, porque há tanta quantidade de H2S que você não consegue recompor depois nesse nível que eles pediram ali, de praticamente zero de H2S. O H2S, o gás sulfídrico, é corrosivo. Se ele entra numa máquina, num motor, numa caldeira, com uma quantidade alta de gás sulfídrico, ele corrói o que é ferro e vai explodir esse motor, vai explodir essa caldeira. Então, por isso que tem que ter um balanço do que tipo de material vai para dentro do biodigestor e que tipo de biogás esse biodigestor vai poder tirar. Existem teorias, por exemplo, somente visando destinação de resíduos, que propõem um tempo de permanência do resíduo dentro do biodigestor de 6 dias, quando na realidade você tem que pôr além de 22 dias para poder produzir um biogás com todo o equilíbrio que precisa para o biogás ser refinado. Então é como você falou, se você descompassa a produção do biogás da produção de biometano, você não atinge o biometano. Então não tem milagre nessa história, você tem que ter tecnologias adequadas e compatíveis do começo ao fim do processo. Tem um passo primeiro aí. Bom, esse praticamente. O segundo passo é essa produção de refino do biogás, né? Aqui estão representados nos desenhos alguns tipos de refinaria, né? Tem refinaria, que esse primeiro desenho acima, que só trabalha sob pressão, que chama PSA, que é uma parte do refino, ele atinge determinada pureza, mas não atinge todas, né? Tem a outra parte, que é do segundo desenho, que o refino é feito com peneiras moleculares. Essas peneiras moleculares, quando elas entopem, que nem um filtro de água, quando entope, você tem que jogar fora e produz resíduo. E tem aqui embaixo tem toda a descrição de uma combinação de processos de refino somente com água, que é um processo patenteado no Brasil, de evolução totalmente brasileira, todos os componentes brasileiros, que podem então servir, modificando o regime de água de dentro da refinaria,
para poder limpar praticamente todos os gases e obter um biometano final capaz de produzir esse gás para ser usado no combustível, como está ali o carrinho lá no fim do desenho. Então, são várias tecnologias, pode-se usar qualquer uma delas, algumas têm características que são melhores que as outras, é uma questão de escolha aí nesse processo. Seguinte. E é importante também, né, Cícero, quanto à definição da tecnologia, é sempre muito importante você saber, antes de saber a tecnologia, saber para que você quer esse Claro, biometano. Você quer um biometano para aquecer, você quer um biometano para mover motor, você quer um biometano para um outro processo qualquer. Então, é este uso final que vai te ajudar a definir qual a tecnologia de perfeito, refino que você precisa, né? perfeitamente. No slide. Passo 3 agora. Isso. Aí. E no passo 3 é a distribuição do biometano, né? O biometano pode ser distribuído com um caminhão, como está aqui, até uma estação que é um postinho. O Marcelo lembra, nós fizemos exatamente um movimento desse lá na Itaipu e conseguimos movimentar o primeiro ônibus a biometano que a Scania trouxe diretamente da Europa. Um ônibus Euro 6, quer dizer, adiantado estado de mecânica, que passou a se utilizar do biometano produzido numa granja de galinha poedeira próxima da Itaipu. E o caminhão trazia esse gás até o postinho e dentro da Itaipu fazia o abastecimento. Então, vai até esse ponto. Você tem equipamentos possíveis de levar o resíduo a um biodigestor, do biodigestor produzir o biogás, levar ao refino e do refino levar à distribuição. Tudo isso dentro de normas técnicas brasileiras. Bom, e aqui, já chegando ao fim, nós também identificamos as pegadas do biogás com a sustentabilidade, principalmente pensando, né, quando se fala em sustentabilidade, é bom a gente sempre se referir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas, que são uma referência internacional muito boa para se falar em sustentabilidade. Então, a gente pode ver ali que o biogás ele se relaciona com os ODS 2, 6, 7, 9, 11 e 13. Né? O 2 é fome zero e agricultura sustentável. Por quê? O que biogás tem a ver com isso? O biogás produz biofertilizantes, que é importante para a agricultura sustentável, e ele pode, inclusive, ser utilizado na cadeia de movimentação dessa agricultura, substituindo o diesel, por exemplo. Né, na questão de água, o ODS 6, que é água potável e saneamento, o biogás obtido no tratamento de, por exemplo, de dejetos. Opa, pode voltar lá, por favor. De dejetos, de efluentes. Quando você retira esses efluentes, esses dejetos do meio ambiente para produzir biogás, você está transformando um passivo ambiental em um ativo energético. Você está retirando esse objeto poluente do meio ambiente e ainda está transformando esse mesmo objeto em uma commodity, né, que é um gás. Então, tem uma pegada direta com a água potável, justamente por ele evitar que esse poluente atingisse, por exemplo, o lençol freático. No ODS 7, que é energia acessível e limpa, o biogás pode produzir de modo descentralizado, por exemplo, até desconectado do sistema integrado nacional, em ilhas, em lugares muito distantes, onde não tem rede de energia, por exemplo, você pode gerar energia elétrica com um biogás. E ainda, nesse aspecto, eu quero ressaltar uma vantagem do biogás na geração de energia em relação à fotovoltaica, que é até talvez mais conhecida e mais usada. Mas se você tem uma placa solar fotovoltaica na sua fazenda, você vai ter que ter uma bateria para você acumular essa energia para você utilizar à noite. E essas baterias não são baratas.
E se você produz, gera essa energia com biogás, você pode armazenar esse biogás num gasômetro muito simples, por exemplo, num bolsão muito simples, e você vai soltando esse gás para gerar energia à medida que você precisa. Tem o ODS 9 também, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura. O próprio refino do biogás envolve tecnologia, produtos, serviços e novos modelos de negócio. O ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. O biogás diminui a dependência dos combustíveis fósseis, viabiliza a mobilidade urbana limpa. Por exemplo, nós vemos caminhões transportando lixo em todas as cidades do Brasil movidos a diesel. E esse lixo tem uma grande potencialidade de produzir um gás para mover esse próprio caminhão. Então, esse caminhão que transporta o lixo poderia ser movido a biometano, por exemplo. E, por fim, o ODS 13, que é a ação contra a mudança do clima, substituindo os combustíveis fósseis pelo biogás, você reduz as emissões de gases carbonos, de gás carbônico. Você descarboniza todo esse processo do combustível. Então, essas são as relações diretas aos ODS, mas tem outras relações indiretas com outros ODS. Mas nós mantemos só as diretas aqui para ficar um pouco mais objetivo. Marcelo, sim? Marcelo, Opa. Antes de você acabar, volta ali naquela... Eu queria duas observações nesse último slide que você fez ali, anterior a EIA. Veja o seguinte, ó. Eu estou aqui no estado do Paraná, parece que eu estou no paraíso energético, e não estou no paraíso energético. Falta energia em vários lugares do Paraná. Não chega energia. Ou quando chega, chega muito variável, muito cheia de interrupções, como é o caso do Sudoeste. No próprio Oeste, a 50 quilômetros de Itaipu, tem esse fenômeno. A 5 quilômetros de Tucuruí, no Pará, não tem energia elétrica. Por quê? Porque o nosso sistema foi concebido para trabalhar concentradamente em grandes sistemas de transmissão e distribuição de energia. Geração, transmissão e distribuição. Portanto, eu assumo que eu estou no estado brasileiro com grandes dificuldades de energia em alguns pedaços do território. E por isso eu tenho, com todo o respeito, eu gostaria de colocar para Goiás, para os goianos, em Goiás existem muitos lugares que não chega energia. E está sendo usada energia do diesel, por exemplo, para fazer alimentação de bois em confinamentos no norte de Goiás. Região de Formosa de Goiás, regiões distantes das redes de transmissão, não tem energia. Por que que não tem energia? Porque a transmissão da rede principal até esses ramais mais longínquos não encontra consumidores suficientes para pagar a conta da transmissão. Esse é o grande drama dos sistemas como o sistema brasileiro. E tanto é que o CIGRE, que é o Centro Internacional de Grandes Sistemas de Energia, desde 2011, vem alertando as pessoas para que essas comunidades isoladas, as fazendas isoladas, os processos isolados, os indígenas, os quilombolas, os grandes fazendeiros que estão fora da malha de energia, passem a considerar a possibilidade de gerar energia autônoma, não considerando somente o diesel como combustível capaz de suprir isso, porque o diesel é o pior dos combustíveis, o mais caro dos combustíveis. Nas comunidades isoladas da Amazônia, eu tenho estudado muito esse aspecto, o diesel custa mais de R$10 por litro, porque ele sai do Rio de Janeiro, da refinaria, passa 3.000 quilômetros, anda de caminhão ou barco mesmo, por cabotagem, chega num determinado porto lá no Rio Amazonas, tira do caminhão, retalha para tambor, esse tambor sobe num vapor, num barquinho, e o barco anda 3 dias para chegar numa comunidade isolada, usando diesel. Então, isso é um desperdício e uma injustiça elétrica, uma injustiça energética absurda
que esse Justiça Brasil social, comece né? com essas comunidades. Tem. Justiça social, exatamente. Então, a Goiás tem isso demais. E isso significa um peso na economia de Goiás que faz que aquela clássica observação, o produtor brasileiro de grãos, por exemplo, ele produz muito mais eficientemente do que o produtor europeu e o norte-americano, só que ele perde da porteira para fora, porque ele está submetido ao sistema de transporte absolutamente joga contra ele. Não tem como se livrar, a não ser que ele tome a iniciativa de politicamente acertar a sua fonte de energia com base nos resíduos dos animais que ele produz, nos dejetos dos animais. Ou então, se não tiver dejeto, em plantas plantadas, batata, em repolho, abóbora, que pode gerar biogás. E também as plantas que estão nos rios, como aguapé, beijo d'água, etc., que podem gerar biogás. Então, é possível se produzir nas comunidades isoladas, vir a produzir também biogás, biometano e fazer o seu próprio combustível. Essa é uma coisa que eu queria dizer com todo respeito ao povo de Goiás, que não é uma crítica ao Estado de Goiás, mas é uma crítica ao Estado brasileiro que parou na concepção da energia, coisa que os outros países no mundo não pararam. Os Estados Unidos chegou a buscar o shale gas, que é o gás do xisto, causando terremoto por conta da acomodação de camadas subterrâneas, para poder fazer a transição energética, e fez a transição energética. O Brasil não começou ainda. E eu gostaria de dizer, com base na última frase que você citou, que é a descarbonização, que começa a ter conexão com uma ação internacional baseada em sustentabilidade dos índices ESG. E que significa meio ambiente em inglês, S social em inglês, e G significa governança em inglês. O ESG, que é um índice produzido pelo sistema financeiro, está oferecendo financiamentos à base de juros baixíssimos e alto prazo de carência para as atitudes que visem a descarbonização. Então, as indústrias, o próprio governo, a própria agricultura, que começam a mudar a sua concepção de combustível para um combustível descarbonizante, como é o biometano, ele pode começar a se candidatar aos índices ESG produzidos pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, pelos bancos particulares, pelos bancos internacionais, pelo Banco Mundial, etc. Então, existe uma conexão econômica na opção pelo combustível renovável. Essas seriam minhas considerações finais aí. Isso mesmo, Cícero. O ESG, a governança social e ambiental, nós estamos, até pela CEDI, numa das nossas ações, a gente está mapeando o entendimento do ESG, a aplicação do ESG e também os benefícios, né? Nós sabemos, como captação de recursos, por exemplo, quanto mais envolvido, mais compromisso com o ESG, mais facilidade a gente tem para ter sucesso nos nossos projetos. E você falou ali de plantar repolho para botar no biodigestor. Bom, nós, seres humanos, sabemos muito bem, né, dos efeitos do repolho, da batata doce, na produção do nosso próprio biogás. Então, existe essa possibilidade também. Então, pessoal, aqui no último slide tem o nosso contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não hesitem em nos contatar. Teremos o maior interesse e prazer em responder e falar, comentar mais com vocês sobre essa energia que não é nova, ela existe desde os tempos de Conde Drácula, que já produzia biogás no seu castelo, e a gente só está dando agora uma nova roupagem, né? É um biogás 5.0, é um biogás com muita inovação, é um biogás que olha para o meio ambiente, que olha para a economia, que resolve problemas, que faz inclusão social, e é isso que a gente quer, e é isso que o governo de Goiás está nos cobrando a fazer, né? Inclusão social, desenvolvimento econômico, inovação e geração de riqueza. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.